Hoje a matéria a ser versada é o artigo 33 da Lei 13.869 do ano de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade. O preceito tem amplitude maior e, por isso, merece ser estudado de maneira aprofundada. Ele diz o seguinte: exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Incorre na mesma pena quem se utiliza do cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Como mencionado anteriormente, esse preceito tem amplitude maior. Assim, por exemplo, sempre e quando um agente estatal, autoridade ou não, deixar, por exemplo, dentre outros casos, de advertir um suspeito que se lhe assiste o direito de permanecer calado, ele, em tese, consuma o crime a que se refere o artigo 33 dessa lei de abuso de autoridade. E por que que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte: porque todo órgão estatal dotado de poder normativo, administrativo ou judicial tem o dever de concretizar, de materializar direitos, garantias e prerrogativas jurídico-fundamentais. Assim, por exemplo, o direito de permanecer calado, expressamente previsto no artigo 5º, inciso 63 da Carta Federal, ele tem de ser informado no ato, por exemplo, de uma abordagem policial, sempre e quando, repito, a pessoa tiver o status de suspeita. Nesse sentido, portanto, um dos casos, por exemplo, insisto, dentre outros, que incide o preceito inscrito no artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade, é esse no tocante ao direito de permanecer calado, sempre e quando ele deixar de ser informado ao suspeito. Outro caso corriqueiro que pode consumar, em tese, esse crime é quando alguma autoridade administrativa ou judicial, por exemplo, proíbe de gravar uma audiência. Isso acontece, e esse crime, em tese, pode ser consumado nessa hipótese, porque o Código de Processo Civil, no seu artigo 367, parágrafo 5º, diz o seguinte: a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Aí vem o parágrafo 6º a revelar o seguinte: a gravação a que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Então, por exemplo, quando alguma autoridade proíbe o que a lei autoriza, como nesse caso, hipoteticamente, o direito que assiste às partes de gravar uma solenidade, ela pode consumar, teoricamente, o crime de que trata o artigo 33
da Lei de Abuso de Autoridade. Vale relembrar, portanto, por absolutamente necessário, inteiramente essencial e plenamente relevante, que esses preceitos incidem no campo processual penal ou instrumental, se preferir, de acordo com o artigo 3º do Código de Processo Penal. Então, toda essa normatividade, essa principiologia tem de ser analisada, estudada e aprofundada sistematicamente, tendo como base maior a Carta Política da República e o direito internacional dos direitos humanos. Esse tema, portanto, relativo à Lei 13.869 do ano de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, ela será estudada aqui, sempre com novidades, a partir desses parâmetros e considerados no particular as jurisprudências emanadas dos tribunais superiores.